os dispositivos constitucionais que tratam da questão de investigação por parte dos estados, não só com relação à CPI, como a outras CPIs. O senhor acha que isso vem com relação ao aprendizado que foi tido? Não entendi, como é? O senador Alessandro Vieira, ele quer apresentar uma PEC. Sim. Ele quer apresentar uma PEC que altera os dispositivos constitucionais com relação ao STF, a investigação sobre governos, governadores, gestores estaduais. O senhor acha que esse tema vai para frente porque houve esse aprendizado, houve esse prejuízo com relação à CPI que não investigou governadores? Eu acho que o debate é salutar. Mas a Constituição é muito clara em relação aos poderes de cada instituição. As assembleias legislativas têm que fazer esse papel. As câmaras municipais, em relação às prefeituras, têm que fazer esse papel. Como o Senado e a Câmara Federal fazem esse papel também. Agora, todo debate é muito bem-vindo. Qualquer emenda constitucional ela tem que ser debatida. No ponto de vista do debate, você pode tirar conclusões se deve ou não fazer modificações. É lógico que quem tem a palavra final é o Congresso que faz as emendas constitucionais. E feitas essas emendas, não tenha dúvida nenhuma que elas prevaleçam. Mas, nesse momento, eu creio que nós temos é que debater isso, saber, não é por causa de uma CPI que a gente vai mudar a Constituição toda. Presidente, vocês receberam um parecer aí dos juristas de 226 páginas com crimes possivelmente cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro durante o período da pandemia. Já há consenso para esse conteúdo constar no relatório final? Muitos, lógico que tem consenso em muitas questões, né? Tem outras que a gente vai debater. Até o relatório final nós temos tempo aí para debater. Hoje à noite mesmo nós teremos uma reunião para tratar sobre esses últimos dias de CPI. Eu vi hoje o jurista Reale Júnior falando uma coisa que eu falei logo no início da CPI, que o meu estado, o estado do Amazonas, foi utilizado como cobaia, e ele reafirma isso hoje, né? Sobre a questão daquele aplicativo que foi utilizado no estado do Amazonas, que levou a óbito muitos amazonenses. E no Brasil afora muitos brasileiros. Então, uma dessas coisas eu já concordo claramente com ele. Agora, tem outras questões que é importante ser explicado juridicamente. Hoje à tarde, final da tarde, deve ter uma videoconferência sobre essa questão para que se explique juridicamente aquilo que é correto, para que a gente não force uma situação em que não existe situação, e sim seja correto no relatório final, como estamos sendo desde o primeiro momento em que iniciamos a CPI. Não é pessoal, não é vingança contra ninguém, mas é atrás de justiça. Justiça para esses quase 600 mil brasileiros que já perderam a vida com a pandemia. Fora os milhões de brasileiros que estão sequelados, que infelizmente vão ter que conviver com essas sequelas o resto das suas vidas. Vai ter tempo de chamar vítimas de Covid, como o senador Randolph havia falado? Veja bem, eu não vou dizer para você se vai ter tempo ou não vai ter tempo. Tudo aquilo que for necessário para a gente concluir as investigações, nós vamos fazer o possível para ouvir, né? Se for de relevância muito grande, chamar pessoas. As vítimas é impossível chamá-las, né? Que está falando é sobre parentes de vítimas, mas a gente pode analisar. Creio que hoje à noite a gente fecha o cronograma até o final da CPI. Hoje à noite, Presidente, a definição da agenda de amanhã, de quem vai ser ouvido, se vai ser o Trento, se vai ser o pessoal da Prevent Senior. Sim, não, eu acho que bem antes. Nós vamos ter essa decisão bem antes, até porque nós temos que ter um tempo para poder convocar os responsáveis para estarem aqui. Presidente. Senhora? Eu até agora, eu vou ser sincero, o que nós temos contra a doutora Karina Cufa nas mensagens, eu não vejo necessidade de trazê-la. Eu preciso de um fato relevante para trazer. Qual é o fato relevante ali? Tem uma conversa, você conversar com celular e WhatsApp, a gente tem que dar um desconto muito grande sobre conversas, né? Porque todos nós usamos o WhatsApp. As interpretações que podem ser dadas, às vezes, prejudicam a vida de uma pessoa. Não é porque ela é advogada do presidente na Justiça Eleitoral que ela tem que ser convocada. Se me trouxerem alguma coisa muito consistente, sim. Não só ela, como qualquer outra pessoa tem que ser chamada. O senhor avalia que o depoimento de hoje vai fazer diferença, vai ser decisivo para vocês avaliarem se vão convocá-la ou não? Veja bem, o Marconi,
especificamente, é de conhecimento do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, essas mensagens desde outubro do ano passado, já há quase um ano. Aí, o nome do Roberto Dias é muitas vezes citado. Aquele ex-servidor da Anvisa que ia ser nomeado no Ministério da Saúde e não foi. E acredito hoje que aquele movimento que teve no final do ano de 2020 para tirar o Roberto Dias foi em decorrência dessas mensagens. E hoje eu tenho quase que certeza que aquele Ricardo, que era da Anvisa, não foi nomeado no Ministério da Saúde por causa dessas mensagens. Então, eu tenho certeza que o governo já tinha conhecimento dessas conversas que o seu Marconi tinha, porque o Marconi está em tudo, né? Hoje vocês vão poder assistir a CPI e realmente um depoimento que a gente espera esclarecer algumas coisas, principalmente porque ele fala muito dentro do celular, tem muitas conversas com muitas pessoas. E como é que está o clima para esse depoimento? Porque ele tinha apresentado o atestado, depois o médico retirou o atestado. O clima está quente aqui em Brasília hoje. O que você espera? Está quente, a umidade é muito ruim para mim, porque eu tenho uma umidade relativa do ar acima de 90%. Eu chego aqui com 15%, 20%, aí é ruim para todos nós. Mas o clima é esse. O senhor está mais quente aqui ou em Manaus? Não, aqui é o seguinte, a quentura daqui, ela no Amazonas é úmida, você não sente muito, mas você perde muito líquido. Com a umidade você perde muito líquido. Aqui não, aqui você é seco, né? Presidente, falando em Amazonas, quais são os elementos, os indícios para a CPI iniciar o governador do Amazonas, Wilson Lima? Não, os indícios estão dentro dos depoimentos que nós colhemos. Nós não colhemos depoimento do governador. Existe já, bem adiantado, uma investigação feita pela Polícia Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Inclusive está marcado para o dia 20 o julgamento dele. Né? Agora, o julgamento dele em relação a esses episódios aí, é dia 20 agora, parece, de setembro, que está marcado o julgamento dele. Então, mas ele vai ser indiciado aqui pela CPI? Veja bem, eu não vou dizer quem vai ser indiciado e quem não vai ser indiciado. Eu vou dizer para você que todos aqueles fatos relevantes estarão no relatório. E se tiver que ser indiciado, será indiciado sim. Quais pontos ainda faltam ser esclarecidos e que vocês pretendem questionar o Marconi hoje? São muitos, porque o material colhido das mensagens de WhatsApp dele são muitos. Então, nós temos que trabalhar em cima disso, né? Ele opera em várias áreas. Ele opera no Pará. Eu fui informado, eu não vi, porque realmente eu não vou atrás disso. Eu sou uma pessoa que não procuro ver mensagens, eu não procuro ver quebra de sigilo bancários, até porque eu não faço esse tipo de investigação, eu presido a CPI. Quem tem mais acesso a isso são os senadores que questionam, né? Então, em cima do que eu tenho de informações, são muitas coisas que têm que ser questionadas e ser esclarecidas hoje. A CPI tem condição de acabar mesmo ouvindo Karina Cufa, Ana Cristina Bolsonaro e Elcio Franco? Não entendi? A CPI tem condição de acabar naquela data, 29 de setembro, mesmo ouvindo Karina Cufa, Ana Cristina Bolsonaro e Elcio Franco? Não, até mais. Você pode ouvir até mais pessoas. Você pode ouvir 5 pessoas numa semana. E ainda acabar em 29? Ainda acabar. Bom, eu estou dizendo para você o seguinte. Se tiver fatos novos, não precisa acabar dia 29, pode se estender. Não é essa questão. Não é uma data limite. Olha, dia 25 é Natal, dia 1º é Ano Novo. Não, a CPI tem ainda mais os 40 dias legalmente dado pelo Senado. O que nós achamos é o seguinte, que nós chegamos já nas investigações, eu acho que a CPI trouxe, desnudou para a população brasileira e para a própria imprensa muita coisa que nós não tínhamos conhecimento. A gente começa desnudando, se vocês terem uma ideia, a primeira informação que foi trazida para a gente, assim, relevante, foi trazida pelo ex-ministro Mandetta, quando disse que até uma nova bula para a cloroquina tinha sido proposto dentro do gabinete paralelo. Não sei se vocês lembram disso. E depois o presidente da Anvisa veio aqui e confirmou o que nós tínhamos descoberto. Ninguém sabia disso. No próprio gabinete. O próprio gabinete, veja bem. Que
teria havido uma proposta para mudar a bula. Olha só, para vocês terem uma ideia, o tamanho da irresponsabilidade como foi tratada a doença. Depois, o Fábio Van Garten trouxe uma informação para a gente muito, muito importante, que foi as cartas que a Pfizer tinha mandado já para o governo e eles não respondiam. Então foi em cima disso que nós fomos trabalhando. Depois nós descobrimos que o governo tinha interesse de comprar vacina, mas aquelas que tinham intermediário, aquelas eram rapidinho. Como foi a Covaxin, como receber o senhor Dominguete. O Ministério da Saúde recebeu o Dominguete para tratar sobre vacina. Então, esses fatos que foram aparecendo na CPI foi desnudando como é que foi tratada a questão da Covid e por que nós chegamos a esse número de mortes. Sim, nós não sabíamos de Marconi, nós não sabíamos. Quem contribuiu foi o Ministério Público Federal no Pará, que contribuiu com a CPI, mandando as informações, compartilhando com a gente as informações, que não foi pedida por nós. Não foi pedida por ninguém do G7, que vocês chamam, foi pedido pelo Ciro Nogueira. Senador, as suas falas acabaram virando jargões, inclusive figurinhas de WhatsApp, e recentemente o que se percebe? Que no caso dos depoentes que têm habeas corpus, muitas vezes os próprios senadores respondem o que eles preferem silenciar. O senhor fez isso ontem. Não, eu não fiz, eu li. Não, exatamente. Eu li o que ele tinha dito no início, não falei por ele. Não, exato, era isso que eu ia completar, O senador Renan Calheiros fez uma pergunta, mas aí o depoente já tinha falado, o senhor só reiterou o que ele disse que o senhor Porque já ele havia disse que ia prestado ficar atenção, calado, né? exatamente. E aí percebe-se que a gente está muito... Não, ele fala que literatura que... pergunta certa, resposta certa. Pergunta errada, resposta errada. Então, eu acho que o senador Renan estava fazendo as perguntas todas erradas, que não respondia nenhuma. E aí, então, assim, fica muito claro que vocês, de certa forma, já estão assim, com um pavio curto com relação a tudo que aconteceu, a CPI, as pautas, as ausências dos próprios depoentes, é isso mesmo? Não. Às vezes o que não é pavio curto, o que a gente fica indignado é como se tratou a doença, tá certo? Essa é a indignação, não é a minha indignação. É a indignação de todos aqueles que perderam amigos, parentes, que hoje tem que conviver com o pai, ou com a mãe, ou com o irmão sequelado dessa doença, que é uma sequela muito... o próprio Tolentino, vocês viram, ele tem sequelas da doença, mas ele tem condições, e eu espero que todos os brasileiros tenham as mesmas condições que ele, de vir à CPI acompanhado de um fisioterapeuta e de um médico. Quando ele veio aqui assistir o Ricardo Barros, ele não veio com médico nem fisioterapeuta. Eu fiz questão de dizer isso a ele. Então, são coisas que não é que deixa a gente irritado ou vai fazer a gente perder o rumo das coisas. Mas deixa a gente indignado, como deixam vocês também indignados. É ótimo, vocês cobriram, exemplo, um terremoto. Eu como jornalista estava no terremoto que vitimou 70 mil, 80 mil pessoas. Sim, você está ali como jornalista, vai ficar para o resto da vida que você como jornalista cobriu. Mas teu sentimento de indignação com as mortes, essa também fica em si, correto? Mas você como profissional tem que relatar a matéria, tem que relatar os fatos. Mas você não está feliz por aquilo. Tá certo? Você vai ser reconhecida por todos nós, uma pessoa que estava lá no centro, no epicentro do problema e tal. Olha, a jornalista fulana estava lá e tal. Mas é uma coisa que você vai levar para o resto da vida. Senador? O fato de você, como jornalista, estar nesse epicentro, jornalisticamente, é muito bom. Mas para a sua vida, o que você vai ver, você vai ter pesadelos o resto da vida, coisa que todos nós temos. Eu perdi meu irmão, perdi amigos, perdi tanta gente querida nessa pandemia, como todos vocês perderam, e quem está no meu evento perderam. A experiência como presidente da comissão vai ficar forte para o senhor? A experiência como presidente da comissão vai ficar muito forte, muito marcante para o senhor. Essa é a leitura? Eu já passei por muita coisa, na vida, Eu estou falando do terremoto de 70 mil pessoas porque eu estava num, E morreu 70 mil pessoas na cidade que eu morava, então... Eu vi muitos corpos estendidos e as pessoas enterrando esses corpos em valas
por causa de doenças que eles iam apodrecer ali na frente de todos nós. Então era feito isso. Então eu já passei por muitas coisas, mas a falta de oxigênio no meu estado mexe com qualquer um. Mexeram com vocês, mexeram com o mundo e mexe com nós que somos amazonenses, porque a gente viu aquilo ali, presenciou aquilo. Então aquilo para a gente foi muito forte. A gente sabia que a doença era terrível, mas uma coisa é você ter o cuidado com dignidade. Até o último minuto o médico tentar salvar a tua vida. Por isso que eu não reclamo quando o médico prescreve num ambiente hospitalar qualquer tipo de medicamento. Não creio que esse profissional vai te matar, ele quer te salvar. Então se disser para ele, olha, daqui boa que ela pode salvar, ele vai daqui boa. Lógico que estou aqui fazendo um exemplo acima da média. Mas a falta de oxigênio, que ali não tinha como você passar, nada que pudesse, era ar. Aquilo sim mexeu muito com a gente, aquilo sim deixou... são imagens que nós vivemos, e principalmente eu, que sou um político há muitos anos no meu estado, recebi muitos telefonemas na hora de pessoas dizendo: meu pai está sem oxigênio, minha mãe, meu irmão, e você não poder fazer nada é difícil. Senador, o senhor comentou que já é consenso a reconvocação de Elcio Franco, seria o último depoimento, né, encerrando os depoimentos da CPI da pandemia. Essa volta dele, esse retorno dele na CPI, ele foi citado em diversos outros depoimentos. Quais são os principais pontos que vocês pretendem esclarecer com ele nesse último depoimento? Não são os principais, são muitos pontos que ele falou uma coisa que depois nós descobrimos que não era verdade. Ele vai ter que dizer. Nós temos o primeiro depoimento dele todo gravado e hoje nós temos dados que aquilo que ele falou para a gente, principalmente a compra de vacina. Presidente, você acha que a CPI deveria ter investido um pouco mais na investigação sobre os crimes ocorridos no estado, sobretudo no Amazonas, como o senhor acabou de relatar? Poderia ter chamado ordenadores de despesas, outros secretários, gestores, chefes de departamentos. O que o senhor acha? Deixa eu dizer uma coisa. O que eu pude fazer foi isso. O primeiro convocado para cá foi o governador do estado do Amazonas. Lembra que eu marquei logo a primeira data do governo, porque o Amazonas era e é o escopo da CPI. Você fala na omissão do governo federal e os problemas que houveram na cidade de Manaus. Infelizmente, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, nós não podemos trazê-lo. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é colocar na CPI aquilo que nós ouvimos do secretário que esteve aqui e do relator da CPI da saúde do estado do Amazonas. Poderia ter sido outras pessoas também? Poderia somar outras pessoas? Eu não sei, mas eu acho que o secretário de saúde era a pessoa mais importante depois do governador. O JP, o ex-secretário... Não, isso aí não. Senador, Não tem importância. os relatórios paralelos... Até porque ele fala uma coisa e depois ele desmente numa outra entrevista. Possível relatório paralelo está sendo preparado por senadores governistas, votos em separados. Como que a CPI vai tratar, vai receber esses documentos? É natural isso, né? Sempre há um relatório é feito pelo relator e há um substitutivo feito geralmente pela situação, pela oposição. Sempre foi assim. Obrigada, presidente.